A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 150º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Provérbios. A inspiração do dia. Provérbios de incentivo à vida de retidão. No capítulo 17 destaca o versículo 8, o presente. Um presente, isto é, aqui, um suborno, às vezes traz temporariamente o sucesso e a riqueza. O suborno, no entanto, é pecado, sendo, pois, condenado nas Escrituras, porque obstrui a execução da justiça. No versículo 13 destaco: não se apartará o mal da sua casa. Esta verdade é ilustrada na vida de Davi. Ele tornou mal por bem a Úrias, que lhe era íntegro e fiel. A partir desse momento, o mal nunca se apartou da casa de Davi. No versículo 27, destaco: retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Os que são sábios resfreiam a língua e são cautelosos quanto àquilo que dizem. Não exageram a verdade, nem lesam o próximo enquanto falam. Pelo contrário, tomam cuidado em falar com exatidão e na edificação do próximo. No capítulo 18, destaco os versículos 10 e 11. O nome do Senhor. O nome do Senhor representa a sua pessoa, a sua autoridade e seu caráter. Os justos procurarão no Senhor o refúgio e a ajuda em tempos de aflição. Por outro lado, os ricos equivocados acreditam que o dinheiro é a sua fonte de segurança nos reverses da vida. No versículo 12 destaco: eleva-se o coração do homem. O orgulho é um espírito de vaidade, em que um de seus componentes é a dependência de si mesmo, a autoconfiança. A jactância e a arrogância são pecados associados ao orgulho e levam à destruição. O orgulho é enganador e impede uma atitude humilde para com Deus e o próximo. Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça e honra aos humildes. No capítulo 19, destaca o versículo 4. As riquezas granjeiam muitos amigos. Isto é o que ocorre sempre, mas que não deveriam ocorrer. Os amigos superficiais são atraídos aos ricos, assim como as moscas são atraídas ao mel, enquanto o pobre tem poucos amigos porque não pode proporcionar a ninguém vantagens financeiras ou pessoais. O Novo Testamento adverte contra tal atitude entre os crentes. No versículo 14, destaco: do Senhor vem a mulher prudente. Quando se procura um cônjuge, a prudência é mais importante do que a aparência. A sabedoria, direção e bênção do Senhor são essenciais se quisermos ter um casamento feliz. O crente, ao casar-se, deve procurar alguém que seja realmente dedicado ao Senhor Jesus, à sua palavra e aos padrões do seu reino. Casar com uma pessoa de vida santa é uma bênção especial de Deus. Contrair núpcias sem a direção de Deus é procurar sofrimento, desgosto e infidelidade. No versículo 17, destaco: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Dar generosamente daquilo que possuímos para socorrer o pobre é uma maneira de servirmos ao Senhor. Ele recompensará aqueles que assim fizerem. No versículo 18 destaco: castiga o teu filho enquanto há esperança. Os filhos devem ser disciplinados enquanto são crianças.
enquanto há oportunidade de moldar suas vidas para o bem e ensinar-lhes os caminhos de Deus. Se os pais são negligentes nisso, tornam-se em partes culpados da ruína subsequente que atinge a vida de seus filhos. E por fim, o capítulo 20. Destaca o versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvassaradora. Este versículo descreve a natureza e o mal em potência da bebida fermentada. Note a prescrição da bebida embriagante juntamente com seus efeitos. Primeiro, o vinho, como escarnecedor, frequentemente leva ao escarnário e à zombaria daquilo que é bom. As bebidas alcoólicas, por serem alvoçaradoras, frequentemente causam distúrbios, inamizades e conflitos nas famílias e na sociedade. Segundo, o vinho e as bebidas embriagantes são chamados escarnecedores e alvassaradores independentemente da quantidade ingerida. Terceiro, aquele que nele errar por julgar que as bebidas embriagantes são admissíveis, boas, saudáveis ou inócuas, se ingeridas com moderação, desconsidera a advertência clara das Escrituras. Quarto, esta condenação da bebida alcoólica não significa que a Bíblia condena o uso de todos os tipos de vinho. Yain, a palavra hebraica comum para vinho no Antigo Testamento, frequentemente refere-se ao suco de uva não fermentado. A Bíblia não condena o uso de vinho não fermentado. No versículo 9 destaco: quem poderá dizer, purifiquei, limpo estou? Ninguém, a não ser os redimidos, tem seu coração puro e livre da culpa do pecado. Aqueles que aceitaram o Salvador, pedindo perdão e purificação dos seus pecados, estão limpos de mãos e puros de coração. Somente mediante a graça redentora de Deus é que alguém poderá viver uma vida sem ofensas, tanto para com Deus como para com os homens. No versículo 22, destaco: vingar-me-ei do mal. Quando formos maltratados, não devemos nós mesmos tomar vingança. Pelo contrário, devemos levar nosso sofrimento ao Senhor e entregar-nos aos seus incessante cuidado. Ele, no seu devido tempo, vingará as injustiças sofridas pelos justos, que clamam a ele de dia e de noite. E por fim o versículo 24. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Deus, às vezes, dirige o caminho do justo de um modo que este acha difícil compreender o que está acontecendo. Talvez não consigamos ver o lado bom de certas circunstâncias, mas a Bíblia nos assegura que Deus realmente está operando por trás dos bastidores para o nosso bem. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, se alimenta e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.